Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos, sejam bem-vindos nesta manhã, esse momento de meditação na Palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 11. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra, no ensinamento de Jesus. Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio para ensinar. E ele falava, ensinava, corrigia. Os discípulos pediam orientação, ele dava, explicava uma vez, explicava duas vezes, falava diretamente, falava por parábola, falava perguntando. Ele usava muito esse tipo de comunicação, de fazer uma pergunta para responder uma pergunta, deixar com que os discípulos pensassem e construísse um pensamento, uma ideia, uma resposta. E aqui nós temos um momento em Lucas 11 em que o Senhor Jesus está orando e os discípulos o observam orar, e quando ele termina, eles falam para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. A gente pensa que orar é uma coisa fácil, mas não é. Se a gente orar errado, a nossa oração não tem eficácia e ainda pode ser pior, ela pode ser direcionada para um lado errado. Se a gente faz uma oração que não está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, com a doutrina santa, nós podemos estar pedindo algo para o inimigo, fazendo uma oração contrária, né? A nossa oração, ela não pode ser uma oração cansativa, comprida, não pode ser uma oração superficial, aquela coisa assim para aparecer para as pessoas que estão orando, né? Ela tem que ser algo vindo do coração, profundo, sincero, direto, objetivo, e tem que bater com a palavra de Deus, tem que estar em alinhamento com a palavra de Deus. Então não é fácil orar corretamente, uma oração eficaz, que realmente vai chegar lá no trono de Deus e vai bater no coração de Deus. A oração, ela é a alavanca que move o coração de Deus, ela precisa ser uma alavanca. Então nós precisamos aprender a orar. E os discípulos queriam aprender a orar, e eles foram pedir para quem? Para quem mais entende do assunto, o Senhor Jesus Cristo. E eles falam assim: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Só que Jesus vai muito além de João aqui, né? Então eu queria ler com vocês Lucas 11, de 5 a 8. O Senhor ensinando a orar, amém? Diz assim, Lucas 11, 5. Qual de vós terá um amigo e, indo procurá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importune, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-nos, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Lhe dará tudo o que houver mister. Até aqui. Então, queridos, foi como eu já comentei, né? O Senhor Jesus foi ensinar os discípulos a orar. E ele começou como um modelo, né? Ele falou diretamente, ele ensinou diretamente a orar. E ele traz a conhecida oração do Pai Nosso, que é conhecida por uma grande parte da humanidade, né? É o Pai Nosso que estás nos céus. Então ele foi ali construindo um modelo de oração que realmente agrada ao Pai. É uma oração onde se exalta ao Senhor, onde se adora ao Deus Todo-Poderoso, onde se conserta com Deus e depois faz uma petição, né? E agora ele vem com uma parábola. E o Senhor falava muito com parábola,
usando parábolas, porque a parábola ela era entendida, ou deveria ser entendida pelos discípulos, porque a parábola era para ser entendida por espirituais. E se você for lá no versículo de número 13, depois que o Senhor dá essa explicação sobre oração através de uma parábola, e depois ele fala novamente direto com eles, como eles deveriam se comportar, como que tinha que ser a oração diante de Deus. Lá no final do versículo 3 ele diz assim: o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, né? Então, a nossa oração, ela não vai só trazer para a gente uma resposta imediata ou a médio prazo ou até a longo prazo de uma petição. A nossa oração, ela vai trazer a presença de Deus para a nossa vida, né? Então, quando eu li hoje no grupo de oração assim, que a oração intercessória, ela faz muito mais bem a quem intercede do que aquele que está recebendo. Porque quando eu me coloco de joelhos para clamar por alguém, o que eu estou fazendo? Eu estou me apresentando ao Senhor com o coração aberto para ter uma comunicação direta e naquele momento com o Criador. Eu abro o canal, eu ligo o botãozinho lá, o play, né, da minha comunhão com Deus, seja por uma necessidade de uma petição, de uma intercessão por alguém, ou somente aquele momento que eu quero falar com Deus e agradecer e adorar o nome dele. Então, nesse momento, eu estou recebendo de Deus uma porção tremenda da presença dele. O Senhor vem e me abraça, me inunda, me unge, me cobre com a presença, com o poder, com o Espírito dele. Então, o poder da oração, ele é muito maior do que o que a gente imagina. Eu tenho fé, vou pedir e Deus vai fazer. Não, Deus não vai só fazer, mas ele vai, naquela hora, te revestir, ele vai te sondar, ele vai te curar, ele vai te perdoar, ele vai te renovar, tá entendendo? Então, e aqui nesse pedaço que nós lemos aqui, do 5 ao 8 de Lucas, ele traz uma parábola. E qual é a explicação para essa parábola? Ele está dizendo assim, olha, tinha um homem, né, ele conta uma historinha de um homem que recebe a visita de um amigo, e essa visita ela chegou muito tarde. Naquela época as casas não eram muito grandes, das pessoas mais humildes, e geralmente era um cômodo só que servia de cozinha, e durante o dia de sala, e à noite se jogavam as esteiras no chão e a família dormia ali. Então, naquele momento que aquele vizinho bate na porta, já estavam todos dormindo, o chão já estava forrado de esteira e a família toda dormindo. Já era tarde. E aquele vizinho vai até o vizinho dele, porque ou ele iria conseguir o alimento para o amigo dele, ou ele nem poderia recebê-lo em casa. Como que você recebe alguém que chega de viagem meia-noite e não dá nada para essa pessoa comer? É lógico que ela está com fome, né? Nós temos parentes em Trindade e muitas vezes nós já chegamos lá assim 10 horas, 11 horas da noite, e a nossa tia lá, um beijo para ela aí, a tia Didi, saudades. Quantas vezes ela foi fazer comida pra gente? Tarde da noite. Não, e não foi só fazer comida, não. Descongelar frango, cozinhar feijão, fazer chuchu. Aí faz chuchu, faz quiabo, faz jiló, tudo fresquinho ali. Enquanto a gente está esperando, tomando um cafezinho, comendo pãozinho de queijo, né? Então é assim que recebe a pessoa que vem de fora. Mas como ele não tinha como receber, porque ele não tinha o pão, não tinha o alimento, ele pensou, bom, não vou deixar meu amigo na rua e nem com fome, vou bater na porta do meu vizinho. Ele chega e bate, chama o vizinho de amigo.
Ô amigo, você tem 3 pães para me emprestar? No outro dia cedo ele ia assar pão cedinho e devolvia os pãezinhos do amigo. E o amigo falou, não, nessa hora já está todo mundo dormindo. Mas vocês acham que aquele vizinho parou de bater naquela porta? Ele continuou, amigo, eu tô com visita, amigo, me arruma os pãezinhos, amigo. Meu amigo que chegou de viagem está com fome, amigo, só uns 3 pãezinhos, não te custa nada, amanhã cedo eu devolvo, amigo. Entendeu? O que Jesus estava falando ali? Que nós temos que insistir, perseverar na oração, ainda que a porta esteja fechada, ainda que a gente não veja nada, como diz o profeta Abacuque, não tem fruto na videira, produto da oliveira mente, não tem gado no curral, nem ovelha no campo. Ainda assim, eu farei menção do nome do Senhor. Não desanime e nem desista da oração, não desista da sua vitória, não desista do seu milagre. Deus não desiste, Ele não desiste de você, Ele não desiste das bênçãos que Ele tem para a sua vida. Ele não mudou de ideia, não. Você está achando que Deus mudou de ideia a seu respeito? Ele não mudou de ideia, não. A gente quebra aliança, mas Deus não quebra, dele continua intacta. Então insista, era isso que Jesus estava falando. E aí logo em seguida ele mesmo explica essa parábola. Aí ele fala assim, e eu estou dizendo para vocês o seguinte, pedi, e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Né? E aí ele explica, meninos, discípulozinhos queridos, irmãozinhos, amiguinhos, entenda, o Pai é bom. Se o homem que é mau, se o filho pedir pão, ele não dará pedra, né? Se o filho lhe pedir peixe, ele não dará uma serpente. Se o filho lhe pedir um ovo, ele não dará um escorpião. Ainda mais Deus que é bom. Oh, amados, Deus é maravilhoso. Deus é benigno, misericordioso, tardio em graça e grande em misericórdia. Ele está te ouvindo. Apesar de que muitas vezes a gente não escuta Deus, né? Por causa da ansiedade do nosso coração nos atrapalha de ouvir a voz do Senhor. Ele está falando conosco, mas Ele fala mansamente, tranquilo, como uma brisa suave. Mas Ele está te ouvindo, pode falar, você pode gritar, você pode falar só no seu coração, você pode. Se você não tem mais voz para clamar, se você gemer na presença do Senhor, Ele vai entender. Se o seu gemido também já não sai, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele leva diante de Deus a nossa petição, a nossa oração, como um gemido inexprimível diante do Pai. Creio que nesta hora, todas as suas petições, as suas orações, as orações intercessórias que você tem feito, está tudo registrado lá diante do Pai. As lágrimas que você tem derramado, que muitas vezes a nossa oração é um Deus me ajuda e uma lágrima no rosto, não é isso? O Senhor está recebendo e creia que Ele está enviando a resposta. Daniel clamou. E a palavra diz que o anjo desceu para atender Daniel, responder Daniel, trazer uma resposta de Deus. Teve um impedimento? Teve. Mas esse impedimento, ele não ficou ali por muito tempo. O príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia tomaram os ares, mas o Senhor mandou o arcanjo Miguel para guerrear. E a resposta chegou a Daniel. O resultado do propósito chegou até ele. Hoje Deus está enviando o resultado do seu propósito, a resposta da sua petição, o desejo do seu coração. Hoje Deus está te satisfazendo. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de bater. A parábola diz que se o homem não abrisse
por conta da amizade, ele abriria por conta da importunação. Então, para a gente pode ser importunação alguém ficar pedindo muita coisa, mas para Deus não. Deus tem prazer em te ouvir. Deus tem prazer em te responder. Deus tem prazer em te abençoar. Continue orando, continue clamando, continue colocando diante de Deus as suas necessidades, os desejos do seu coração, intercedendo por aqueles que não têm força para orar, ou mesmo por aqueles que estão orando, mas precisam de mais uma ajudazinha. A sua ajuda é muito importante. A sua voz tem um peso muito grande lá no céu. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, é no nome santo do Senhor Jesus que eu venho te pedir que nesta manhã, Pai, o Senhor venha nos lavar com o sangue do Cordeiro, purificando a nossa alma, Senhor, de todo o pecado. Tira os pensamentos e os sentimentos que não te agradam de nós. Tira de nós a vaidade, a soberba, a arrogância, a prepotência. Tira de nós o egoísmo, a mentira, a vaidade, a falsidade, o ciúme, a inveja, a porfia. Deus, tira tudo, Pai, que possa impedir que o Teu Espírito, Senhor, se mova em nós, habite em nós, opere através da nossa vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu venho diante de Ti clamar pelos meus irmãos, pela nossa casa, pela nossa família, clamar por salvação, Pai, clamar por libertação, Pai, clamar por socorro, por cura, por providência, Pai. Eu clamo por vida para aquele que está, Senhor, no vale da sombra da morte. Eu clamo, Senhor, por um milagre, ó Deus, Jereixe, Demanasso e Decanta Labás. Por aquele, Senhor amado, que está dizendo: Deus, aonde o Senhor está? O Senhor esqueceu de mim, sabemos que o Senhor não esquece de ninguém, papai. Ajuda essas pessoas, Senhor. Ajuda os teus filhinhos, meu Deus. Socorre, Pai. Socorre aqueles que, como aquele homem que chegava de viagem à meia-noite, precisava de um pão. Oh Deus, aquele que está faminto, Pai, socorre. Manda, Senhor, a providência. Não deixa desamparado, Deus, nenhum dos teus. Toma a nossa nação nas tuas mãos, Pai, e dá uma solução, Deus, para essa doença terrível, Pai, que tem ceifado vidas e tem colocado outras, Senhor, em leito de enfermidade, famílias chorando, Pai, as suas perdas, os seus entes queridos, Deus, pessoas desesperadas, apavoradas, amedrontadas, Senhor. Oh Deus, dá, Senhor, uma solução às nossas igrejas, Pai, onde nós nos reunimos para te louvar com as portas fechadas, Deus. Nós não podemos, Senhor. Eu sei que foi propósito teu, Pai, mas nós sentimos saudade, Pai. Nós sentimos desejo de estar nos teus átrios te adorando, Pai. Mas sabemos que se não tiver um fim dessa doença, não poderemos estar ali com liberdade, Pai. Por isso eu te peço, manda cura, um remédio, Deus, um remédio. Oh, Pai, que venha curar, que venha, Pai, matar esse vírus, a Covid-19, Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo, Deus, não só pela nossa nação, mas por todas as nações, Senhor. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga salvação e avivamento, Deus, para essa terra, Pai, que o Senhor criou para a glória do Teu nome. Abençoa o nosso dia, Deus, e nos dá vitória em tudo, nos dá saúde, nos dá paz, nos dá graça para continuarmos na Tua presença, buscando a Tua face bendita. Essa é a nossa oração, Pai, e não podemos deixar também de Te agradecer por tudo que nós temos vivido, passado, sentido, recebido, tudo que nós podemos também dar, ajudar. Pai, tudo vem do Senhor e é tudo para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor continue conosco, falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Você entendeu o que Deus falou? Então, oração sem cessar. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai falando com Deus. As pessoas não vão nem ver, ninguém vai ver, é só você. Dentro do seu coração, eu faço tanto isso, eu faço isso o tempo todo. Então, eu estou ali falando com Deus. O que você tem? Você está quieta? Não estou quieta. Eu estou falando muito, mas eu estou falando com o Pai, que me escuta no secreto, né? Entra aí no secreto com Deus e você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida e muitos milagres da parte do Senhor. Fica com Deus, até amanhã, às 10 da manhã e às 19h30, no nosso culto da quarta-feira, para a glória do nome do Senhor. Um beijo no seu coração.